Hugo, então é o seguinte, ainda aí nessa ascensão de carreira, porque daqui a pouquinho eu quero chegar um pouquinho em relação para falar contigo também sobre liderança, rituais, etc. Mas ainda nessa tua ascensão, como que foi? Você chega como estagiário, e aí, como, de fato, sabe, no detalhinho, como é que é essa tua ascensão? Quando você percebeu que, eu ligo pro meu supervisor 12, 13, 14 vezes, ele não acha ruim comigo, o cara me dá moral. Como é que é isso até você ir seguindo até chegar em cargos de liderança? Legal. Como estágio, eu rodei por algumas áreas da empresa. Inclusive, mandar um abraço pro Ronaldo Moscoso. Ele sempre gosta de destacar que eu fui estagiário dele. Fui mesmo, aprendi bastante com ele. Até hoje aprendo bastante. Saí da empresa e voltei como engenheiro. E aí... Essa tua saída, quanto tempo você fica muito tempo? Eu fiquei 1 ano como estagiário. Aí, os últimos 6, 8 meses da graduação, eu fiquei fora. E aí eu retornei logo na sequência como engenheiro de manutenção. Bem curtinho. Bem curto. E aí, o que eu percebi, assim? Quando você é estagiário, é bom, porque as pessoas te contam tudo, né? Você não tem cargo de liderança, não tem nada. Então, assim, fala mal do chefe, fala mal da operação, tá tudo errado. E quando eu me formei e entrei como engenheiro, eu falei, poxa, então agora tudo que as pessoas reclamavam eu tenho a oportunidade de fazer diferente. E aí eu percebi, e meu irmão me ajudou bastante, o Felipe, porque eu me aconselhava muito com ele. Porque às vezes eu falava, Felipe, poxa, mas aconteceu isso, não ficou legal, o que eu faço, o que eu não faço? E algumas dicas que o Felipe me deu também foram muito relevantes, porque algumas pessoas, mesmo já sendo engenheiro, também eram tóxicas. Então, por exemplo, eu ia almoçar com um grupo de pessoas, aí tava todo mundo falando mal da liderança, todo mundo falando mal da empresa, porque o país é horrível, porque a política... Então, assim, eu me afastei dessas pessoas reclamonas. E aí eu criei uma bolha de pessoas que queriam fazer aquilo dar certo. Acho que esse foi um dos principais diferenciais, Lucas. Porque assim, e aí depois até conversando com os gestores da empresa, que são os mesmos até hoje, não é que você precisa de fazer o excepcional para se destacar. Acho que na maioria das vezes você precisa de fazer o básico bem feito. Sabe, ter palavra, você falar que vai chegar a tal horário e chegar a tal horário, você se comprometer com prazos, a sua agenda não é mais importante do que a agenda dos outros. Então, assim, ser uma boa pessoa, sabe? Eu já tive a oportunidade de participar de outros podcasts e quando me fizeram uma pergunta parecida, eu respondi que a gente precisa de dar atenção aos conselhos de vó. Que era, seja uma boa pessoa, estude, trabalhe, sue a camisa, é bem por aí mesmo. Então, como engenheiro, eu tentei fazer o básico bem feito, e aí por isso essa preocupação em fazer da forma correta e perturbando o Joaquim, que era o nosso coordenador de engenharia na época, e os outros gerentes também, não só o Arthur, mas o Robert, o Ronaldo, depois com um pouco mais de contato com o Rodrigo Mizuno também. E aí, a pessoa que estava na coordenação na época acabou passando por um momento difícil de saúde, e aí a gente abriu um comitê de coordenação. Então, o Rodrigo, que é o nosso diretor, ele abriu para toda a engenharia. Falou assim, pessoal, a coordenação está com a vaga aberta para ajudar o nosso coordenador atual. Não vamos ter um coordenador, mas vamos ter um comitê. Quem quer? Já me surpreendi daí, porque quando me perguntaram quem quer assumir um cargo de coordenação, a primeira coisa que eu fiz foi levantar a mão. E quando eu olhei para o lado, praticamente ninguém tinha levantado. Isso me surpreendeu bastante, porque muitas das pessoas que eventualmente criticavam o modelo de gestão não deram a cara a tapa quando tiveram a oportunidade de assumir um cargo de liderança. Então acabou que, por um tempo, ficaram 3 pessoas nessa coordenação, e aí em pouco tempo, uma dessas pessoas acabou saindo, uma outra pessoa acabou se encaixando também em um dos nossos contratos de manutenção, e sobrou o Hugo, sobrou eu, ali na coordenação. Errava bastante, contava bastante com o aconselhamento do Rodrigo e de todos os gerentes que a gente tem na empresa, e daí eu criei até uma rotina, uma cultura. Todo final do dia eu escrevo no meu caderninho ali as principais atividades do dia, e até hoje, morando em São Paulo com o Rodrigo à distância, comumente eu ligo para ele no final do dia e passo um resumo do dia. Rodrigo, o que você acha? Fiz dessa forma, você faria diferente? Não, é valorizar o cabelo branco das outras pessoas. As pessoas já viveram mais tempo, já passaram por situações parecidas muito mais vezes. Hoje eu passo por situações que há 5 anos atrás me desesperariam. E as pessoas me trazem informação. Lucas, é até engraçado, que eu tenho que colocar uma câmera na minha sala. A pessoa chega assim, Hugo, o mundo vai acabar. Meu Deus do céu, tá tudo um desastre, vamos morrer. Eu falo, mas me conta o problema. E quando a pessoa conta, eu falo, mas só isso? Não, relaxa, senta aí, pega um café ali e vamos conversar. Então a gente começa também a enrijecer um pouco essa casca, né? E perceber que às vezes os problemas não são tão grandes quanto parecem. A gente não pode dar tanta atenção aos problemas.